Olá, minha turminha do 7º ano, tudo bom? Esse vídeo faremos uma revisão para a prova bimestral, certo? Seguinte, saímos do Nordeste, né, que foi as nossas parciais, e agora adentraremos o Sudeste, certo? Vou cobrar muita coisa relacionada ao Sudeste, afinal de contas estudamos economia, história, geografia, toda a exploração que por ali ocorreu, certo? Seguinte, mas tem alguns pontos, né? Eu me preocupo muito com essa questão de vocês saberem analisar um mapa. E essa é a base de vocês, é a preparação para o ensino médio. Por quê? Chegar no ensino médio, olhar para o mapa do Brasil e não reconhecer nem seu estado, nem outros, é muito complicado para um aluno. Como eu já disse para vocês, já percebi alunos do ensino médio apontando no Amazonas como se fosse o Ceará. Então isso é muito complicado, você chegar e não ter esse conhecimento, porque esse conhecimento é a base para você seguir seus estudos, tá? Então eu vou cobrar um pouco de vocês sim visualizarem essa região sudeste no mapa do Brasil. Então, por favor, sabendo que os estados que acompanham Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, podemos perceber que é uma região que possui poucos estados, né? No entanto, ela é ativamente, o PIB dela é o maior do país, né? Então a gente tem que ver isso aí, perceber isso, certo? Que também temos a questão da produção do café. Mas lembrem-se que para chegar na produção do café não foi começou aqui os colonizadores e vamos explorar o café, não. Lembrem-se de todos os ciclos que o Brasil passou até chegar no café, porque foi o quê? Primeiro produto que eles exploraram aqui, pau-brasil. Depois foram derrubando a Mata Atlântica para plantar a cana-de-açúcar. Depois, extrativismo animal, né, a criação de bovinos e tal. E depois adentraram aí o interior do Brasil, foi feita a produção de café. Depois o ciclo do ouro, com a descoberta de metais preciosos nas minas, certo? Então o café foi mais um ciclo do Brasil. E graças ao café, essa região que conseguiu se desenvolver, sendo o centro político e econômico, tá certo? Seguinte, lembrem-se que até naquelas aulas anteriores que eu postei, eu falei que a Avenida Paulista, gente, ela era marcada pela Casa dos Barões do Café. Hoje em dia só se resta uma casa, né? Não sei se ela é tombada, que pertenceu a um desses barões do café, mas ali a Avenida Paulista era o boulevard mais chique que tinha, onde aquela galera que plantava o café e que, ó, ganhava muito dinheiro, certo? Então a gente fala da questão econômica, né, que está ali em torno do café, questão industrial. As indústrias não chegaram aqui no Nordeste, foram para o Sudeste. Então é uma região bastante industrializada. Vamos ter sim um mapa na prova mostrando essa questão da industrialização. Então percebam esse mapa, olhem e vejam bem o que eu estou perguntando, certo? Seguinte, também tem um pouquinho da região centro-oeste, né? Tô perguntando, o que é esse, desculpa aí, quadrilátero ferífero? Né? É a maior produção de ouro, né? Essa exploração desse ouro, certo? Que foi encontrado nessa região, no centro-oeste, e é explorado até hoje, certo, meus queridos? Seguinte, formação de São Paulo, que anteriormente se chamava Vila de São Vicente, a ação dos bandeirantes, lembram? Certo? Até me recordo aqui, para dar teve uma escola de samba de São Paulo que contou no seu samba enredo toda a história de São Paulo. E tinha uma aula com os participantes fantasiados de bandeirantes, porque, querendo ou não, é a figura cultural lá, né? Que são os caras que adentraram o interior do país e foram o quê? Colonizando e foram explorando, enfim, foram conhecendo esse interior do país, porque a priori estavam ali no litoral, né? Depois adentraram mais para conhecer o que
tinha lá por dentro para ser explorados, que foram lá buscar as drogas do sertão, certo? Seguinte, serviços que o Sudeste oferece, certo? Existem serviços que chegam aqui no Brasil, mas que começam a funcionar primeiramente aonde? São a região Sudeste, depois é que vai para outras regiões. Posso citar muito bem o exemplo do serviço de chamar um carro por aplicativo, né? Começou muito essa moda lá no Sudeste, depois é que veio para cá. Enfim, muita coisa que é de tecnologia começa lá e depois é disseminado para outros locais. Ai, mas a fulaninha já tinha acesso, mas eu tô falando assim, quando populariza, tá? Não é? Ai, minha prima já usava faz tempo. Não, tô falando assim, quando uma coisa populariza mesmo e chega até o nosso comércio, enfim, eletrodomésticos, celulares mais avançados, enfim, tem todo um nicho aí de industrialização, certo? Querendo ou não, a região Sudeste é a região mais industrializada do país, certo? Contando com vários tipos de indústrias. Por quê? Porque o café fez com que ela partisse na frente nessa questão da industrialização, certo? Os produtores de café tinham uma necessidade de quê? De mecanizar seus processos para brigar com o pé de igualdade com o café produzido lá fora, tá certo? Seguinte, com tudo isso, com industrialização, com plantação de café, plantação de cana-de-açúcar, não no Sudeste, estou falando de forma geral, tá? Vai mudando a paisagem? Com certeza. Né? Como é que ficou essa paisagem do Sudeste? Né? Selvas de pedras, mas sempre foi assim, sempre foi um high-tech, uma coisa cheia de prédios. Não, né? Teve todo. Conforme aquele local vai se desenvolvendo e a sua indústria vai se desenvolvendo, as mudanças vão ocorrendo. Como eu sempre estou batendo nessa tecla com vocês. A indústria, para ser fundada, ela não vai brotar. Brotou a indústria aqui. Não, por quê? Porque essa indústria ela tem que ter todo um preparo ali ao redor dela, porque ela vai ter que escoar a produção, ela vai ter que... Como é que os funcionários vão chegar a essa fábrica? Então vai ter que ter estradas, linha de ônibus, toda uma estrutura para essa indústria ser colocada ali. Então ao redor dessa indústria começa também a ter ocupação. Tá certo? E isso vai mudando bastante a paisagem de alguns locais, que não seria diferente aqui no Sudeste, tá bom, meus queridos? Mais uma vez, uma dicasinha preciosa da tia Kelly. Prestem atenção nas imagens que eu estou colocando na prova. Visto que nós estamos podendo brincar com a imagem colorida, com um videozinho, não se preocupe, não coloquei vídeo ainda. Mas podemos usar essas ferramentas, então... Quando tiver uma questão com uma imagem, por favor, prestem atenção, certo? Façam análise da imagem. Se for um gráfico, analisem o gráfico, tá certo? E só então respondam. Não precisa ter pressa. Se o material for entregue com um atraso, isso não vai diminuir a nota de vocês. Façam a prova com calma, certo? E aquelas questões de marcar, não saiam marcando aleatoriamente, não. Realmente leiam as questões, tá certo, meus queridos? Ó, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.